Bom, meu nome é Maria Eugênia Lima, apelido Mel, e eu comecei com essa questão da obesidade na infância. Eu fui uma criança gordinha, bem acima do peso, e aí eu era chamada de bujão de gás, bolo fofo, rolha de poço, tanta coisa. E eu me sentia muito inferiorizada. Aquilo alimentou em mim um complexo de inferioridade. Eu achava que eu era menos, né, que as outras pessoas por estar acima do peso. Aí com 12 anos eu comecei a emagrecer naturalmente, sem dieta, sem nada. Só que eu ainda tinha aquele complexo, né, aquilo que foi instalado lá na infância, devido aos pensamentos que eu tinha criado a meu respeito, né, de inferioridade. Então, mesmo depois que eu emagreci, eu continuei com esses pensamentos de inferioridade, de muita timidez, de achar que eu era menos, enfim. Isso seguiu comigo, né, na adolescência. E aí, com 16 anos, aconteceu um fato que eu não consegui subir na ponta dos pés, na sapatilha de ponta, ela é feita de gesso. E aí o meu pé esquerdo não subiu, e eu era muito perfeccionista. Eu era muito boa na escola, tirava notas boas, então não achava que isso não poderia acontecer comigo. Eu tinha que conseguir subir na ponta, porque afinal eu tinha feito 10 anos de balé. E aí era meu sonho subir na ponta. Enfim, quando eu vi que eu não ia conseguir, ao invés de eu lutar por isso, ao invés de eu falar com a minha mãe e procurar ajuda, eu decidi que eu ia comer eu decidi isso, que eu ia comer e estragar meu próprio corpo. Então, eu já tinha, digamos, esse chip instalado, né, de relação meio compulsiva pela comida. O que eu fiz? Eu comecei a comer leite condensado, trancada no banheiro, misturado com Nescau e leite de coco, misturava tudo, comia de colher. E ficava ali no banheiro, comendo aquilo, pra me punir, porque eu não tinha conseguido subir na ponta. Olha que coisa maluca, né? Meu Deus. Ao invés de eu desabafar com alguém, eu tava ali guardando tudo, né, desde a infância. Aí engordei 20 quilos em 2 meses, foi muito rápido. E aí eu fiquei muito assustada, né, porque eu já tinha conseguido um corpo magro, né, eu tava satisfeita com o meu corpo, aí de repente eu estava cheia de celulite, minhas roupas não serviam mais, e aí eu comecei a vestir preto e comecei a ficar muito depressiva e entrei em depressão, né? Não queria sair de casa, não queria conversar com ninguém. Aí minha mãe ficou muito preocupada, me levou em vários lugares, me levou numa psicóloga. E a psicóloga falou assim: por que você não come uma fruta ao invés de você comer leite condensado? Eu falei: mas eu não sei, é por isso que eu tô aqui. E ela me colocou em frente ao espelho. Eu falei: não quero olhar no espelho, não quero olhar no espelho. E chorava, e chorava, e chorei. E saí correndo dessa consulta aí com essa psicóloga. Aí tentamos outros psicólogos, psiquiatras, até que eu encontrei um psiquiatra muito bom, que ele falou que tinha falado que eu precisava de remédio, que eu tinha depressão severa, e ele falou que não era depressão severa, que eu tinha que cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Foi a grande mudança a partir daí. Porque aí eu comecei a perceber que eram os meus pensamentos que me levavam a sentir muita frustração, um sentimento enorme de fracasso, e eram os meus pensamentos que levavam a esses sentimentos, e esses sentimentos me levavam a comer, né, compulsivamente. E principalmente o doce, né, porque o doce dá muito prazer. Enfim, aí eu comecei a emagrecer naturalmente, sabe? Não foi fazendo nenhuma dieta. Emagreci e parei de ter depressão. Fui pra igreja, também teve isso, gente. Eu tive um encontro com Deus. E depois que eu tive esse encontro com Deus, eu não deixei mais a tristeza tomar conta de mim, nunca mais. Até o psiquiatra falou assim: eu perdi ela pra Jesus, então ela tá em boas mãos. Porque aí eu parei de ir nas sessões com ele e comecei a ficar muito frequente na igreja e não me sentia mais, não sentia mais que eu precisava de estar indo lá toda semana, né? Mas era assim, maravilhoso, ele foi maravilhoso, o Dr. Antônio Frota. Recomendo demais, psiquiatra muito humano, né? Disse que eu não precisava de remédio, realmente eu não precisei. E aí depois fui pra igreja
e ficava naquele efeito sanfona. Mesmo eu não me sentindo triste, mesmo eu não tendo mais depressão, eu acostumei a ir para a comida para buscar afeto, para buscar sensação de prazer, eu acostumei, eu criei o hábito de ir para a comida buscar prazer, né? Ao invés de ir para um esporte, ao invés de buscar isso em mim mesma, ao invés de outras atividades, eu criei esse hábito de buscar na comida o prazer. Então eu emagrecia 10 quilos, engordava 10 quilos, emagrecia 12, engordava 13. E assim foi. Mais ou menos, esse período aí, gente, todo ele durou 16 anos. Dos 16 aos 32 eu fiquei em efeito sanfona. A depressão foi mais ou menos dos 16 aos 18 anos, mais ou menos. E aí, eu comecei a perceber que eu ainda me sabotava. Eu não me permitia, por exemplo, eu sempre gostei de dançar. Mas aí, por eu estar acima do peso, eu falava, não vou fazer dança, não vou entrar em academia. Me julgava muito, era muito crítica, né? Até que teve uma outra grande mudança, né? Eu fui para os Estados Unidos para visitar a minha ex-sogra e lá ela me apresentou a dança, né? A zumba. Vamos para uma aula de zumba? Vamos! Pensei, que ninguém me conhece mesmo, o pessoal aqui é tudo acima do peso. Eu pensei isso, gente. Que ninguém vai me julgar, olha que besteira, eu que me julgava. Aí fui pra aula e apaixonei na aula de zumba, adorei. E aí, como eu gostei muito, né, a minha ex-sogra falou, eu sou eternamente grata pela vida dela. Ela falou, por que você não faz o curso e você pode ser professora de zumba no Brasil? Eu falei, uai, sério? Nunca nem tinha passado isso na minha cabeça, né? Aí eu voltei pro Brasil, comecei a frequentar a aula de zumba, porque eu gostei demais. E ainda tava com aquela ideia de fazer ou não fazer o curso, né? E aí surgiu a oportunidade, veio o pessoal dar o curso aqui, né? O pessoal dos Estados Unidos veio aqui dar o curso aqui. Aí eu falei, vou fazer, né? Quem sabe? Quem sabe eu me torno professora. E aí fiz o curso, mesmo acima do peso. Tava 20 quilos acima do peso. Só que eu já tava menos crítica, eu tava mais leve, pegando mais leve comigo. Só de fazer aula de zumba, eu comecei a me olhar no espelho. Antes eu não olhava. Eu parei de fugir do espelho, porque a aula me obrigou a olhar no espelho. E aí eu fiz o curso e aí uma amiga minha falou assim, você vai dar aula lá na igreja, no galpão da igreja. Eu falei, você tá doida? Eu tô acima do peso, eu não vou dar aula assim não. Ela vai. E ela ficou... E aí eu falei, quer saber, eu vou sim. Eu vou me dar essa chance. E nisso eu estava até trabalhando ainda em agência de propaganda, né? Porque eu sou publicitária. Agora também sou educadora física, mas até esse momento eu não era educadora física, né? Eu tinha feito o curso da Zumba. Aí eu fui e comecei a dar aula para essas mulheres lá no galpão da igreja. Tinha umas 20 mulheres. E, gente, foi maravilhoso. Elas adoraram a aula e fez tão bem pra mim saber que eu poderia dar aula para várias mulheres de dança, sendo que eu tinha deixado a dança, né, o balé, por causa de um por causa de um problema, né, no meu pé. Então, assim, foi um reviravolta, né? E aí, eu comecei a dar essa aula aí 2 vezes na semana e eu fui emagrecendo aí em 5 meses eu emagreci 20 quilos. Dando aulas de zumba. Essas aulas de zumba me fizeram querer mudar minha alimentação. Então fui mudando a alimentação, principalmente à noite. Eu parei de comer arroz, feijão e comi mais salada, carne, fruta e não sentia fome. Pelo contrário, eu sentia leve, livre, sabe? Assim, para escolher, porque antes eu era escrava da comida, né? Eu passei a ser dona de mim mesmo. E isso foi tão chocante para mim, essa foi uma vitória tão grande que as pessoas começaram a me procurar. Mel, mas como que você fez para emagrecer? Mel, mas o que você come? O que você faz? E o que eu percebi nesse período que eu estava emagrecendo, fui percebendo também que os meus pensamentos ainda precisavam ser ajustados. Eu ainda tinha muito pensamento de fracasso. Eu ainda tinha pensamento de baixa autoestima, sabe? E aí eu fui vendo, gente, isso já não faz mais sentido, isso ficou lá para trás. Isso eu vivi na infância, isso eu vivi na adolescência, isso não faz mais sentido. E comecei a me olhar de um jeito diferente.
de pensar assim, caramba, eu posso sim ajudar outras pessoas, eu posso sim ser magra, né, e ser leve comigo mesma. E aí tá, continuei dando aula, né, continuei dando aula de zumba durante aí 2012 até 2017, 5 anos aí dando aula de zumba. E aí eu percebi o seguinte, bom, eu estou mantendo peso há 5 anos, eu não engordei mais, eu descobri a fórmula do emagrecimento, né? Eu falei, gente, que maravilha, né? Eu posso escrever um livro sobre isso. Me veio essa ideia, escreve um livro. Eu creio que essa ideia até foi Deus que me deu, porque eu nunca tinha pensado em escrever um livro, ainda mais sobre emagrecimento. Eu achava assim que se um dia eu gostava muito de escrever poesia na infância, na adolescência, mas eu nunca pensei em escrever um livro sobre emagrecimento. Então eu falei, quer saber, eu vou escrever. Gente, eu escrevi, mas eu escrevi tão rápido esse livro, assim, foi aquela coisa assim de madrugadas, escrevendo tudo que eu passei, sabe? E aí eu vi, nesse processo de escrever, que eu tinha desenvolvido um método, que eu tinha, através do meu processo de emagrecimento, com a zumba, com terapia, tudo que eu passei, eu observei que eu passei por um processo mental de mudança muito grande. Eu percebi, gente, eu passei por um método. Eu mesma agora posso pegar esse método e passar para frente. Ensinar pessoas a lidar com a mente, a fazer uma reprogramação mental, a reprogramar as emoções, saber lidar com essas emoções, né? Falei, gente, é isso. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um curso de coach pelo Instituto Health Coach de Curitiba. Fiz um outro curso também de coach e me aprofundei nessas ferramentas, nessas técnicas que eu mesma já estava utilizando em mim sem saber que era técnica de coach nem nada, sabe? Mas aí como eu queria ir mais... Aliás, lembrei de algo. Na verdade, eu comecei a publicar vídeos de dança no Facebook e um amigo meu que dá cursos de coach falou assim, você precisa ser coach. Você precisa ajudar outras pessoas. Você tem esse perfil de comunicadora. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Graças a Deus. Gente, sempre Deus foi colocando pessoas no meu caminho pra falar, olha, vai por aqui, minha filha. Vai por aqui, você pode ajudar muita gente aqui. E eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então, pra mim, sempre foi muito rico essa questão de poder ajudar outras pessoas através da dor que eu passei. Então, aí depois que eu escrevi o livro e depois que eu fiz esses cursos, aí eu me senti mais capacitada, né, para atender pessoas. Aí eu comecei a atender clientes. E é engraçado que como a gente vai mexer com essa questão de emagrecimento, outras questões surgem. São questões em relacionamentos, são questões de autoestima profundas, são crenças. Então é uma questão de gestão emocional mesmo, sabe? A questão do emagrecimento, ela vai muito além do que questão de dieta e exercício físico. Se fosse dieta e exercício físico, gente, eu tinha conseguido há muitos e muitos anos atrás, sabe? É uma questão emocional profunda. E foi aí que surgiu também, né, depois de vários clientes, a ideia de ter uma mentoria, que é o quê? Uma reunião de mulheres que estão juntas no mesmo propósito para emagrecer, não só emagrecer, mas ter amor próprio, construir autoestima. Porque muitas vezes a gente destrói a nossa autoestima com tanto julgamento, com tanta crítica, a gente pega tão pesado com a gente mesmo, sabe? Que fica cansativo, você acha que você não tem força de vontade, você acha que você não tem disciplina, mas na verdade a gente não aprendeu a ser gentil. Ser gentil é a grande chave, sabe? Ser gentil consigo mesma. Então é isso, essa é a minha história e por isso que eu sou hoje mentora de emagrecimento. Um beijo pra vocês.